Informação exclusiva aqui do Goiás News, o lateral direito Diego Caetto recebeu oferta antes da renovação contratual e também conseguiu apurar os valores da sua multa rescisória. E olha, tem uma curiosidade, é uma quantia maior do que, por exemplo, o Pedrinho, que recentemente foi especulado no Orlando City. Quero trazer os detalhes sobre o lateral direito, até quando vai o seu contrato no Goiás e se existe a possibilidade de venda neste presente momento. Da mesma forma, eu quero falar sobre alguns jogadores ex-Goiás, que eu vi alguns torcedores se perguntando, como por exemplo o Renato Júnior, você lembra dele? Jogador que participou ali do Goiás na Série A em 2022. O Verdão tem percentual desse atleta, onde ele está. Quero bater um papo com vocês também sobre outros atletas livres no mercado da bola. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. E o nosso patrocinador do canal é a Lavanderia Viva Cor, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, a arte em lavar suas roupas em boas mãos, seja ela do seu uso cotidiano ou até mesmo para você que tem uma empresa, precisa lidar com o fornecimento de uniformes, limpos e em boas condições, com a Lavanderia Viva Cor, além de outros serviços, como por exemplo tinturaria e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Da mesma forma, a RJC Assessoria Contábil, o seu patrimônio familiar está protegido com os benefícios. Por exemplo, a redução de impostos, a proteção contra dívidas, a criação de uma holding familiar te permite ter a facilidade também na gestão dos bens e o planejamento sucessório. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo na descrição do vídeo para você entender um pouco mais em relação a uma holding empresarial, familiar e outras prestações de serviços. Todos os detalhes na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as revelações do Goiás, né? E olha, não foi somente o atacante Pedrinho que recebeu proposta nos últimos dias, e eu já vinha comentando, e assim, eu não vou mentir para vocês não, eu ainda não tinha essa informação, tá? Para quem acompanha aqui com frequência o Goiás News, mais ou menos um mês atrás eu já falava, olha, não sei não, acho que o futebol do exterior pode observar para essa janela agora de junho o Diego Caetto e também o Pedrinho, jovens, estão se destacando em uma Série B de Campeonato Brasileiro. Para mim são jogadores mais pautados a receberem ofertas interessantes. E isso também aconteceu com o Diego Caetto. Eu consegui essa notícia, eu não posso falar, porque eu não perguntei se eu poderia passar ou não o nome da pessoa. Mas uma fonte extremamente confiável me garantiu o seguinte: houve sim proposta pelo Diego Caetto antes da renovação contratual do jogador. Por quê? Porque o vínculo dele ia somente até 2026 no Goiás e foi renovado mais ou menos 2 meses atrás, o novo vínculo até o final de 2028. Além dessa informação, consegui uma outra importante também sobre a multa rescisória. O Diego Caetto, essa informação exclusiva aqui do Goiás News, a multa do jogador é de 60 milhões de reais. Então o Pedrinho tem uma multa mais ou menos de 50 milhões, o Diego Caetto 60 milhões de reais, tanto para o futebol brasileiro como também para o exterior. Vejo como uma quantia também segura para o Goiás evitar, né, de perder o jogador por uma mixaria. Hoje o site Transfermarkt coloca o Diego Caetto com um valor de 800 mil euros. É natural alguns sites deixarem um valor mais baixo, porque eles fazem uma atualização de valor dos jogadores ao final da temporada. Então, se a gente, quando começa, né, o ano, o Diego Caetto de fato era um jogador reserva no Goiás. Não é a realidade de hoje. A gente pega o histórico da Série B, já são 16 partidas. É claro, ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas, contra o Remo e também contra o Amazonas. O William Lepo vem jogando até razoavelmente bem, o Moraes também se fixando na lateral esquerda, mas logo acaba recebendo outra chance. Sobre a proposta, eu não consegui identificar ainda qual foi esse time. Tá? Tenho a sensação que foi uma equipe do exterior. Além de sondagem, já veio com uma proposta, tanto é que o Goiás se adiantou para a renovação contratual do jogador. E é um cara que eu sempre me chamou muito a atenção. Eu já queria ter visto o Diego Caetto participar mais desde 2023, né? Naquela Série A, o Goiás tinha 2 laterais horrorosos, né? Com todo respeito, mas não tem como falar outra coisa do Maguinho e do Bruno Santos, e ainda tinha um Apodi que às vezes quebrava um galho por ali na lateral direita. Era uma coisa assim de dar arrepio em qualquer torcedor do Goiás. Tudo bem, o Diego Caetto tinha só 19 anos de idade, mas eu lembro das partidas dele
no Campeonato Goiano, se eu não estiver enganado, Grêmio Anápolis na Serrinha ou foi o Craque? Um desses jogos. Ele entrou, foi titular, jogou bem e na Série A simplesmente sumiu, tanto é que ele volta para o time sub-20. Aí desde o ano passado, né, já foi pro profissional, se fixou, foram 15 partidas nessa temporada batendo o seu recorde com 27 jogos. É uma posição muito escassa no futebol brasileiro e mundial. Para mim, se o Diego Caio termina essa Série B em alta, faz uma Série A como titular também pelo Goiás, né, caso suba no ano que vem, é um atleta para ser negociado tranquilamente por 30, 40, 50 milhões de reais, sem nenhum exagero. É um lateral direito equilibrado, defende bem, ataca bem, tem um cruzamento legal, bate bem de fora da área, tem essa força em um chute, é um jogador muito interessante. Só 21 anos de idade. Vale lembrar que o Diego Caio, antes de chegar no Goiás, já passou por vários clubes. Palmeiras, Santo André, Juventus de São Paulo, Atlético Paranaense, e ele chega no Sub-20 em 2022. Se você busca um esporte que una saúde e diversão, os esportes de raquete são a escolha certa. Eles não só melhoram a sua saúde física, mas também a mental, liberando endorfinas e reduzindo o estresse. E você, já tentou seguir uma rotina de academia e não conseguiu? Talvez o que você precise seja apenas encontrar o esporte certo para você. Eu sou a Marina, diretora da Bueno Tênis Club, e junto com a minha equipe já ajudamos várias pessoas a se descobrirem dentro dos esportes de raquete e esquecerem a monotonia da academia. Quer saber mais sobre como começar? Deixe o seu comentário aqui. Na RT Facas você encontra o presente para o Dia dos Pais, um presente ideal do Goiás Esporte Clube, produtos personalizados à pronta entrega, como por exemplo facas, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais, deixando o seu churrasco ainda melhor personalizado com a cara do Verdão e quem sabe, né, já comemorar a vitória no sábado e o Dia dos Pais no domingo, não tem programação melhor para o finalzão de semana. Eu vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do vídeo para você pedir um orçamento, enfim, tem um WhatsApp também já com os produtos, com os preços à mostra e outras personalizações também disponíveis. O link da RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, na descrição do nosso vídeo, tá bom? Só para a gente completar aqui hoje, então, já falei sobre o Diego Caio, quero responder duas perguntas que eu recebi de alguns ouvintes, não dá nem para dizer que é só ouvinte, porque vocês estão me vendo também, né? Nossos telespectadores aqui do Goiás News, sobre um jogador que foi procurado pelo Goiás, tá? Lá na Série A de 2022, na época eu lembro que o Paulo Rogério Pinheiro teve muito interesse na sua chegada, que é o Fernandinho, mas não é aquele Fernandinho ex-Grêmio, é o Fernandinho Conceição, revelado pelo Flamengo, depois ele passa no Madureira, aí some, vai lá para Portugal, onde está no exterior desde 2015. O Goiás procurou o Fernandinho em 2022, depois do Campeonato Goiano. Teve proposta e tudo mais, mas o jogador acabou se lesionando naquele momento, ficou um tempo parado ainda e só volta a jogar em 2023. Eu lembro que eu estava até lá em Curitiba quando eu gravei uns vídeos sobre o Fernandinho. Um bom jogador na época, era até mais novo, né? Tinha 29 anos, hoje está com 32. Duas atualizações sobre esse cenário. Primeiro, ele se naturalizou chinês, isso mesmo, o Fernandinho hoje é chinês. Ele tem 7 jogos, inclusive, pela seleção e 1 gol marcado. Outra atualização é que ele está livre no mercado. É um jogador que me agrada muito pela característica de explosão, de velocidade, de puxar contra-ataque. É um ponta que joga mais pelo lado direito do campo, trazendo essa bola para a esquerda para chutar, em direção ao gol, mas que tem um bom drible curto. O Fernandinho, que a questão dele é que ele não joga desde o ano passado. Tá? Essa posição, para mim, seria interessante o Goiás procurar um jogador, porque tem muitas opções dentro do elenco. Hoje não cabe mais nenhum ponto, mas eu penso o seguinte, o Goiás pode sim pensar em fazer um limpa no seu elenco, tem muitos jogadores nessa posição. Por exemplo, o Zé Hugo, né, até hoje está no elenco, o Arthur Kaique, tudo bem, entra, faz um gol aqui, outro ali, mas também não é um jogador que resolve. O Jajá agora virou titular, mas também não é aquele jogador que você coloca a confiança toda. O próprio Wellington Matheus, enfim, pode ser uma posição, o próprio Lucas Andrino revelou isso em entrevista. Com saídas dentro do Goiás, teremos reposição na mesma posição de baixa, né, vamos dizer assim. O Fernandinho para mim seria uma boa. Na última temporada foram 27 jogos, melhor dizendo,
com 3 gols marcados e 6 assistências. E outro jogador também que eu vi alguns de vocês se perguntando, o Renato Júnior, atleta de 23 anos de idade. Alguns me perguntaram se ele ainda era do Goiás, se tinha alguma coisa, e não, tá? Na época ele estava emprestado pelo Água Santa. O Goiás tem mais ou menos aí 0,5% de uma venda futura do Renato Júnior por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Os clubes que o jogador passa dos 16 aos 23 anos de idade. Então, assim, até vendo isso aqui agora, o Goiás vai receber uma quantia, né, pelo Renato Júnior. Na época que ele estava aqui no clube, foi em 2022, ele completou, né, o seu aniversário já no Goiás e acabou se transferindo agora para o futebol dos Emirados Árabes. Ele foi para o Al Wasl, né, ele foi comprado por 1,5 milhão de euros. Então, uma informação importante. Deve pintar uma quantia também em relação ao Renato Júnior nos cofres do Goiás. Mesmo sendo empréstimo, existe esse mecanismo de solidariedade. Não é um jogador que eu gostaria de rever aqui não, mas dentro das suas limitações, foi um reserva ali em 2022, ajudava entrando no segundo tempo, mas não deixou saudades. Ele estava por último no Viborg, esse clube da Dinamarca, 6 gols marcados e 4 assistências. Acredito que tomaram a decisão de sair da Dinamarca, né? Um país como esse não deve ser fácil, mas por uma boa quantia financeira, acho que dá para aceitar, e convenhamos também, morar em Dubai não deve ser ruim não. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse assunto. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira os nossos patrocinadores, o link na descrição do vídeo, como a Alternativo Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, onde você encontra bikes Aro 29 por apenas R$ 899,90 em até 12 vezes sem juros, com juros, né, de R$ 86,00, tendo o desconto nos pagamentos à vista. Vou deixar o link também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!